Leve o problema para Deus e peça para Ele resolver. E se comprometa a não fazer de novo aquele problema, a não se envolver naquela questão de novo. É muito mais fácil. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre algo muito importante e especial, que é sobre como Deus está presente em todas as coisas, até nas menores e mais simples do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente pensa assim, que não deve se preocupar com as coisas simples, porque são coisas simples e daqui 3 ou 4 dias, talvez ela não tenha mais aquela importância, né? Mas é justamente nos pequenos detalhes da vida e do nosso cotidiano que Deus se faz presente. É no simples, é no pequeno, nas pequenas coisas. E eu sei que é difícil de acreditar, né, que o Criador do universo, ele está presente nas coisas simples do dia a dia. A gente pode pensar assim, Deus tem mais coisas para se preocupar, né? Mas não, gente, Deus sim se importa com tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz, até as coisas mais bobas. E conversando com um amigo meu nos Estados Unidos, ele me disse algo que mudou a minha perspectiva. Ele disse assim, que Deus está presente nos momentos de desespero também, de pressão e de problemas. E é aí que você fortalece a sua fé nele. Então, quando a gente olha para alguma situação que tá super difícil, você pensa assim, e agora? Cadê Deus? Como é que eu vou sair dessa situação? E Deus quer te encorajar a guiar e te encorajar e guiar em meio às decisões mais difíceis da sua vida. Ele quer tecer os fios da sua vida para formar ali uma tapeçaria linda e elegante, um vestido que te caiba perfeitamente. Então, a vida que Deus projeta para você é uma vida que te cai perfeitamente. Eu tenho um filho, né, um filho pequeno, e eu tenho a oportunidade de estar com ele todos os dias na natureza, todos os dias, de segunda a domingo. E é fácil identificar Deus na natureza quando a gente observa a sua obra. E muitas vezes você fala assim, Deus está no capim? É engraçado, né? Mas sim, Deus está no capim. Deus está nas árvores, nos passarinhos, nas pedras, no cheiro do ar, nas nuvens. Então, quando você vê tudo isso e vê naquela totalidade, você vê como Deus é grande nas pequenas coisas, né? E eu morei durante muito tempo num lugar muito feio, né? Um lugar que tinha ônibus lotado, prédio alto, ruas cimentadas, ruas fedidas, né? Porque as pessoas passavam lá no... Enfim, hoje eu vivo numa cidade que tem muita natureza no interior, então tem árvores, tem pássaros, tem animais que passeiam aqui pela rua. Em frente à minha casa tem 2 árvores que a gente mesmo plantou. Então, assim, é fácil ver Deus nas coisas pequenas, mas ao mesmo tempo, quando você olha para elas, elas são grandiosas, porque são obras de Deus, né? E o meu recado aqui hoje é para você tentar se aproximar de Deus num aspecto mais pessoal possível. Ele criou o universo, ele criou você e ele te conhece, ele sabe o que você precisa, ele te ama, ele te importa com você e com cada detalhe da sua vida. Muitas vezes eu sempre pensei assim, não vou conversar com Deus porque ele tem mais o que fazer. Ele tem pessoas que precisam mais dele do que eu. E aí é que a gente se engana. Se a gente tá aqui é por um propósito. Se nós estamos vivos e respirando, é porque a gente tem alguma missão aqui para fazer, né? E aí, assim, eu já vou citar aqui uma parte que eu gosto muito, que é Mateus 6, de 25 até 26. Vou ler aqui para vocês, tá? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhei para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam,
nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta, as cuida. Você não sois vós muito mais importante do que elas? É sobre isso. Deus está nas pequenas coisas. E aqui eu sempre vou repetir isso. Não procure Deus nas coisas grandiosas, mas procure Deus nos detalhes pequenos. Mas quando você olha para eles, eles se tornam grandes, né? E eu quero falar sobre uma citação também de um cara, né, chamado Oswald Chambers. Oswald Chambers, ele diz assim, não, vou ler aqui também, tá? Não são as grandes bênçãos que recebemos de Deus que o tornam mais claro para nós, mas as coisas minúsculas, pois ele demonstra sua intimidade conosco e o quanto ele conhece cada detalhe da nossa vida através do pequeno. Às vezes você pode estar passando por uma dificuldade, às vezes você pode estar passando por uma situação assim que você fala assim, mas isso aqui é algo que eu mesmo arrumei, é algo que eu mesmo me envolvi nisso e eu não acho que Deus tem a ver com isso. Ele tem a ver. Chama ele para sua intimidade e diga assim, Deus, como é que eu faço para sair disso? E aqui eu vou falar algumas ideias, né, algumas palavras, para que vocês realmente vejam o quanto Deus é grandioso no simples. Eu costumo dizer assim, ó, agradeça a Deus, agradeça a Deus pela sua salvação não depender de você, tá? Porque a sua salvação depende de Deus e dá uma paz enorme pra gente saber que a nossa salvação está nas mãos de Deus. E aí, voltando ao que eu falei anteriormente, pega esse problema, e eu costumo dizer assim, eu tenho a caixinha de problemas para Deus, porque eu olho para Deus e falo assim, Deus, eu não sei resolver isso, então eu vou deixar isso aqui para você, colocando aqui na sua caixinha, e eu quero que a hora que eu volte, esse problema esteja solucionado. É isso, gente. Peça orientação de Deus para que Ele possa resolver os seus problemas. Não faça ao contrário. Não faça planos e depois peça a orientação dele. Não, né? Pedir aprovação. Olha, Deus, eu já fiz isso. O que você acha? Aí já fez, né? Em vez disso, você peça a Ele que oriente os seus planos desde o início. Então diga, olha, hoje meu dia está em suas mãos e eu tenho essa dificuldade. E aí deixa na mão dele. É muito mais fácil. Porque eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar em empresa, mas não é muito mais fácil quando seu chefe chega e fala assim, ó, eu quero que você faça isso, isso. É muito mais fácil, né? Do que ao contrário, quando ele vem e fala assim, eu quero que você traga uma ideia. Poxa, é difícil trazer uma ideia. A ideia é a mesma aqui. Leve o problema para Deus e peça para Ele resolver. E se comprometa a não fazer de novo aquele problema, a não se envolver naquela questão de novo. É muito mais fácil, certo? Outra coisa, reaja às circunstâncias com fé. O que eu quero dizer com isso? As circunstâncias, elas podem estar fora de controle. Esse problema que você tem está totalmente fora de controle. Mas a maneira como você reage a esse problema, não. O que eu quero dizer com isso? Você tem um problema, o seu carro quebrou e você não tem dinheiro para resolver, não tem dinheiro para colocar ele para consertar. Você tem um filho que está te dando um trabalhão, você educou com o maior carinho e esse filho, a educação dele se esvaziou ali pelas suas mãos. Essa situação está fora de controle, concorda? Mas a maneira como você reage à situação, não. O problema tá fora de controle, mas você não. Então, confie em Deus, né? Use ali a sua fé para falar assim, voltando na caixinha. Senhor, esse problema tá na sua mão, a caixinha é sua, resolva. Você vai falar assim, nossa, mas esse é jeito de falar com Deus? Vocês não pedem intimidade com Deus? Então converse com Deus como se você estivesse falando com o seu melhor amigo.
aquele amigo que realmente vai poder resolver as suas demandas, né? Uma outra coisa, Deus pode usar pessoas, gente, isso é muito forte. Deus pode usar pessoas que discordam de você, tá? Muitas vezes as pessoas que discordam da gente, elas vêm para nos ensinar e nos guiar. E elas vêm falando muitas coisas que são verdades pra gente, no momento que mais a gente precisa ouvir. Só que porque você tá ali com aquela casca grossa, você não consegue ter abertura para poder aceitar aquela dica, aquela orientação. Hoje, a minha esperança aqui é que eu e você, todos nós, sejamos envolvidos pelo amor de Deus. E que, à medida que a gente comece a ver Ele nos detalhes, nas circunstâncias do dia a dia, com o tempo a gente vai perceber que Ele projetou uma vida sob medida para nós. E eu quero convidar você para ler a Bíblia por 5 minutos por dia. Gente, 5 minutos passa muito rapidinho. É o tempo que a gente fica ali scrollando na internet, vendo coisas que não são do nosso interesse. Então, no celular, o intervalo ali do seu trabalho, a espera de algum compromisso, leia a Bíblia. Instala lá o aplicativo de Bíblia online e leia a Bíblia. Isso vai fortalecer a gente enquanto intimidade com Deus. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, dê seu like e para ajudar, né, a fortalecer e para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E Deus abençoe a todos.